Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. Atenção, Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro tenta aprender árabe com aulas online. Articulador internacional do bolsonarismo, deputado e aliados tem aliados nos países do Golfo Pérsico. E antes de começar a leitura dessa matéria, vamos entender o seguinte: a família Bolsonaro está contra a parede. Os filhos e o pai e a esposa do pai, todos investigados pela Polícia Federal, todos enrolados com a lei. Eles recentemente foram flagrados recebendo joias caríssimas, multimilionárias, sabe-se lá por que razão, de algumas ditaduras árabes. E, de repente, conforme a Polícia Federal já anunciou que vai indiciar Bolsonaro em dezembro, o Eduardo Bolsonaro começa a aprender árabe. Para quê? Ninguém sabe. O que é que tem de tão interessante na Arábia, nos países árabes com os quais Bolsonaro se relacionou, dos quais ganhou tantos presentes? Pode-se entender que alguém estude inglês, espanhol, francês, alemão, mas que interesse é esse na língua árabe? O que é que o bolsonarismo pretende com o mundo árabe, com o qual os negócios são em geral diminutos? Não há muitos negócios que o Brasil faça com esses países. Primeiro, porque nós temos petróleo de sobra no Brasil. Segundo lugar, porque são pequenas economias que não têm maiores atrativos para o país. Ou seja, dá no que pensar quando as autoridades, quando a lei se aproxima dos Bolsonaro, que eles tentem estudar árabe e, na verdade, coloquem um deles para isso. Articulador internacional do bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro tem se aventurado por um novo idioma, o árabe. O grupo encabeçado pelo ex-presidente Bolsonaro tem relações próximas com empresários e autoridades dos países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita e Bahrein. Agora, eu lhe pergunto, que negócios são esses? Os Bolsonaros fabricam alguma coisa? Eles têm alguma grande indústria, algum grande negócio para fazer com a Arábia? É uma família de parlamentares, uma família que enriqueceu na política como poucos. O enriquecimento do bolsonarismo com a política é algo que está sob a mira da lei. Então, Polícia Federal e autoridades, vamos tomar medidas, pelo menos, para que essa gente não fuja daqui dessa forma, na cara de todo mundo, enquanto ficamos estupefatos olhando a cara de pau desses malandros. Dama do tráfico gera 24 pedidos de convocação de ministros da Câmara. Veja, minha amiga, meu amigo, hoje a Câmara dos Deputados vai ouvir, a Comissão de Segurança da Câmara vai ouvir o Flávio Dino pela 23ª vez pela 24ª vez sobre esse caso. É uma palhaçada. Tudo isso foi forjado pelo jornal O Estado de São Paulo, que foi denunciado pela revista Fórum por conta de denúncias que foram feitas ao Ministério Público do Trabalho, e o jornal, em vez de ir ao Ministério Público do Trabalho querer saber sobre a denúncia contra si, tratou de negar e acusar quem fez a denúncia de mentir.
De fato, o que há são apenas prints das matérias de denúncias que teriam sido feitas por jornalistas de que a editora-chefe Andressa Matais, que é uma velha conhecida de muitos no mundo político e no mundo jornalístico, que estaria pressionando repórteres a fazerem matérias tendenciosas para prejudicar o Flávio Dino. Veja só o que é que acontece. A tal dama do tráfico, quando foi visitar o Ministério da Justiça, ela nem havia sido condenada. Sim, ela estava respondendo o processo, mas se for assim, metade da Câmara dos Deputados está respondendo processo criminal, inclusive a família Bolsonaro. Não é? Então, quer dizer, está respondendo processo não inabilita ninguém para nada e, na verdade, depois o próprio repórter que fez a reportagem sobre dama do tráfico, ele reconheceu que inventou esse termo porque achou legal. Ou seja, não é um termo que existe, é algo que foi inventado por quem fez a reportagem. Então aí a gente vê uma ação de um órgão de imprensa que, além de tentar enganar a sociedade com a matéria forjada, ainda conseguiu a solidariedade de outros grandes órgãos de imprensa, inclusive da ANJ, em um caso pra lá de esquisito. Dino é esperado mais uma vez num antro bolsonarista. A Comissão de Segurança Pública da Câmara convidou o ministro da Justiça mais uma vez para falar da tal dama do tráfico, que não tem o que ele falar, eles vão lá para espicaçá-lo. Hoje nós vamos assistir a essa reunião nefasta, onde os deputados de oposição vão ficar tentando lacrar em cima do Flávio Dino, que tem mais o que fazer, e sob a desculpa de que ele tem explicações a dar. As explicações foram dadas, não haverá pedido de explicação nenhum, o que haverá é falta de respeito e agressões ao ministro de Estado, interrompendo o seu importante trabalho. Líderes do Hamas dizem que trégua com Israel está próxima, e essa deve ser a melhor notícia do ano. O Hamas entregou resposta às exigências de Israel para mediadores no Catar, e a trégua duraria alguns dias e incluiria troca de reféns. O que se espera é que haja algum lampejo de racionalidade dos dois lados desse conflito, que pensem nas pessoas inocentes que estão morrendo dos dois lados. Claro que palestinos estão morrendo muito mais, porque a força de Israel é muito maior, a força bélica de Israel. Os israelenses também estão morrendo, porque o Hamas está atirando mísseis ali, está pegando em alguém. Nem tudo fica no tal domo de ferro, já se sabe que não funciona. Então está morrendo gente dos dois lados, um horror, desperdício de vidas humanas, de recursos, levantando ódio no mundo inteiro. Basta ver o que está acontecendo no Brasil, o ódio nas redes sociais, as pessoas se agredindo, se insultando, se ameaçando, um tentando intimidar o outro. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos torcer para o fim dessa guerra e não dê bola a quem fica pregando que a guerra continue. Esse tipo de gente só quer faturar com lacração. Em cartilhas, pastas indicam produtos para parlamentares comprarem. Essa matéria do Correio Brasiliense é crítica a uma estratégia que eu acho excelente. Os ministérios estão oferecendo para os parlamentares usarem essas verbas, essas emendas parlamentares, esse dinheiro que o governo negocia em troca de projetos, tal, dá verbas para os parlamentares usarem nas suas bases eleitorais. Os ministérios estão oferecendo a essa gente sugestões de como gastar para pelo menos beneficiar de verdade o eleitorado deles. Então você tem aqui material que pode ser usado em escolas,
você tem em transporte escolar, mil coisas que esses parlamentares podem usar e não fazer obras e fazer gastos que atendam a interesses pessoais deles e não à comunidade. Ministros alertam Lula sobre demora na indicação da PGR. Essa é preocupante, viu, gente? O Paulo Gonet, o candidato do Alexandre Moraes e do Gilmar Mendes à PGR, ia ser nomeado pelo Lula provavelmente ontem ou hoje. Pode ser que ele ainda nomeie hoje. E o fato é que o Lula, de repente, parece que suspendeu essa decisão. Surgiram abaixo-assinados de esquerda, de grupos de esquerda, e aí vai se postergando, e o Lula está sendo avisado por aliados, inclusive, que sem definição, a atual interina do PGR acabará tendo mandato esticado, mas não é pouco. Ministros do governo Lula alertaram o presidente de que a demora na indicação de um PGR poderá dificultar a aprovação do nome este ano e esticar o mandato da tal Eliseta Ramos até fevereiro. Um detalhe, ontem o Blog da Cidadania divulgou que a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro no mês que vem, no mês de dezembro, e vai entregar o indiciamento a quem? A Procuradoria-Geral da República, que terá que decidir se faz ou não a denúncia ao STF. Então, o caso é muito sério e eu tenho certeza que o Lula não precisa que nenhum de nós o avise, mas ele precisa estar avisado das circunstâncias que cercam essa necessidade de decidir sobre a indicação do próximo Procurador-Geral da República. Inserção de propaganda do PL com ex-membro do MBL enfurece bolsonaristas e Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro não quer saber desse sujeito como candidato, na verdade, à prefeitura de Guarulhos. O Bolsonaro não aprovou esse sujeito e o PL vai colocá-lo, pelo jeito, na disputa em nome do partido, mesmo o Bolsonaro não querendo. Ou seja, a moral do Bolsonaro está cada vez mais baixa na política. E o Lula pode encontrar Milei em janeiro. Onde? No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. E vai ser uma situação bastante constrangedora, porque, veja só, esse homem insultou pesadamente o presidente Lula no âmbito da campanha, e vê-los frente a frente vai ser uma situação para lá de complicada. Esse é um sem noção, mas o Lula também não é nada bobo. Então espera-se que da parte do agressor exista alguém que o faça pensar bem no que está fazendo. Com PAC nos estados, o Lula abre palanque eleitoral para aliados. Só uma notícia que eu acho que vale a pena todos saberem. Para o ano que vem, o PAC deve investir R$1 trilhão. Só dos cofres do governo federal o PAC começa a investir, não é? R$1 trilhão. Só dos cofres do governo federal vão sair 260 bilhões de reais. E isso deve aquecer fortemente a economia do país. E uma coisa eu garanto para você, com tudo que possam dizer, vai ser muito difícil impedir o Lula de colocar o país na rota do crescimento e auferir a popularidade decorrente disso. Por fim, está saindo um livro muito interessante, se chama O Tribunal, e mostra a ação do STF conversando com a cúpula militar antes de dobrar a aposta em tensão com Bolsonaro. E também há um outro livro, O Discreto Charme da Magistocracia, que faz críticas a privilégios dos tribunais. Existe um judiciário que se une e outro que se fragmenta, um que se destaca em uma história heróica de resistência, outro que protagoniza uma trama infame de regalias.
Um que defende a democracia e combate a pandemia, outro que abusa das leis e fragiliza o Estado de Direito. Na verdade, o Judiciário e sobretudo o STF é isso, de certas formas, é tudo isso ao mesmo tempo. É um tribunal sem o qual o país teria sucumbido na pandemia, haveria muito mais mortes, muito mais dor, muito mais sofrimento e talvez hoje estivéssemos numa ditadura. Mas também a magistratura brasileira é cheia de privilégios injustos e juízes despreparados. Eu acredito que a situação no STF melhorou bastante, mas ainda assim há gente lá que tem um passado que a condena. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.